Mais uma aula especial para você e na aula de hoje vamos falar da chamada derivação implícita. Professor, como é isso? Primeiro, te acalma. Vamos fazer o seguinte, considere essa equação aqui, x à segunda mais y à segunda igual a 4. E eu quero obter a derivada de y desse y aqui em relação a x. Ah, prof, eu sei fazer isso aqui. Ótimo. Como é que você pode fazer? Ah, professor, eu posso isolar o y aqui e derivar de modo triadicional. Correto. Então, vamos lá? Vamos escrever, então, aqui que nós já temos aqui uma solução. Vamos globalizar vocês aqui, ó. Solution. Então, a nossa solução você pode fazer assim. Você pega essa equação aqui, x à segunda mais y à segunda igual a 4. O que é que você falou que ia fazer? Ah, professor, vou isolar o y. Legal, então vamos isolar o y aqui. Y à segunda é igual a quem? A 4 menos x elevado à segunda. Perfeito. Aqui tem uma potência, passa uma raiz. Y será aqui, ó, não vai esquecer, mais ou menos quem? Aí você coloca raiz quadrada de 4 menos x elevado à segunda potência. Agora, eu vou marcar bem aqui, eu já tenho a minha função y. E aí, se eu tenho aqui a minha função y, eu posso derivar. Aquele símbolo ali, ó, dy por dx, é a nossa derivada de y aqui em relação a x. E dessa maneira, a gente vai ter a solução realmente aqui. Vamos lá derivar isso aqui? Ah, cuidado quando for derivar isso aqui, ó. Vamos lá. Derivada, olha lá, derivada de y em relação aqui a x será. Aqui eu tenho duas situações, não sei se você percebeu, né? Uma situação aqui quando é mais e uma outra situação quando é menos. Você pode resolver separado se você quiser. Eu vou fazer aqui ao mesmo tempo. Então, bem aqui eu tenho. Ah, e não esqueça, quem é a derivada da raiz quadrada de u? Tem que saber. Aqui, ó, raiz quadrada de u, quem é a derivada? Ah, professor, recordei. É 1 dividido por 2 raiz quadrada de u vezes u'. Não vai esquecer da regra da função composta, a regra da cadeia. Derivada da raiz quadrada de u é 1 dividido por 2 raiz quadrada de u vezes u'. Então, no caso aqui, esse mais ou menos só vai repetir aqui, ó. Mais ou menos aqui, vai ficar assim, ó. 1 dividido por 2 raiz quadrada de u, esse aqui é o meu u, 4 menos x elevado à segunda, vezes aqui ao lado a derivada desse u aqui. Então, dessa maneira, vamos colocar a linha aqui para simbolizar que você está fazendo a derivada. Então, cuidado com isso. Muita gente esquece na hora de derivar isso aqui. Quando for derivar isso aqui, primeiro, tem que saber. Derivada da raiz quadrada de u é 1 por 2 raiz quadrada de u vezes u'. Mura, eu esqueci. E agora? Ah, você vai escrever assim. 4 menos x à segunda elevado a meio. E aí o expoente vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada da mudança aqui. Nunca esqueça. Uma das principais regras de derivada é a regra da função composta. E você tem que saber para gabaritar. Vamos lá? Então, aqui eu tenho derivada de y em relação a x. Isso aqui vai ficar mais ou menos. Quem é a derivada de 4? 0, prof. Derivada de menos aqui, ó. Menos x à segunda. Ah, eu sei, professor. Vai ficar menos 2x. Dividido aqui, ó. Dividido por 2 raiz quadrada de 4 menos x à segunda. E agora, você pode fazer o quê? Dar uma pachacada aqui, ó, pachaca, pachaca. E outro detalhe importante, você pode fazer aqui o jogo de sinal e você vai ter a derivada de y em relação a x. Uma coisa que a gente sempre brinca aqui é assim, ó, mais com menos vezes menos aqui é menos com mais.
Às vezes a pessoa fica bugada, sei que eu não entendi que é isso. É porque é o seguinte, não são dois casos? Quando aqui é positivo, aí mais com menos vai ficar um menos. Quando for negativo, menos com menos vai ficar mais. Então quer dizer, como aqui são duas situações, né? Quando você utiliza a situação do mais, daria a situação do menos aqui. Você pode fazer separado se quiser. Mas se acostuma que é muito comum a gente fazer essas brincadeiras. E aqui eu cheguei no resultado. Resultado ficou aqui, ó, x em cima apenas, embaixo, raiz quadrada de 4 menos x à segunda. Vou marcar aqui para você anotar. Eu encontrei aqui a nossa derivada. Coloque aí no seu caderno, enquanto o tio marca aqui. Toda vez que a gente marca, é porque você tem que prestar atenção, tem que ter o cuidado com essa informação que nós estamos colocando aqui. Agora vem uma pergunta assim especial. Murat, com certeza você iniciou a aula e a sua intenção não era fazer dessa maneira, correto? A chamada derivação implícita diz assim, olha, eu não preciso isolar o y. Eu posso achar essa derivada bem aqui sem isolar o valor do y. Murat, mas como é que eu faço isso? Anota aqui primeiro que eu já volto para fazer da outra maneira. Agora que você anotou, vamos pensar, mas como é que eu posso fazer de uma outra maneira, de um outro modo? Ah, Murat, por que eu tenho que saber esse outro modo? Isso aqui não é suficiente? Não, não é suficiente por um detalhe. Existem funções, vamos ter situações que não será possível isolar o y, mas assim mesmo você vai conseguir achar a derivada. Ah, mas como? Através dessa técnica chamada de derivação implícita. Aqui é uma derivação explícita, porque você conseguiu exibir quem é o y e fez a derivação normal. Ah, mas como é essa técnica? Ela é assim. Você pega essa equação, você escreve a equação aqui, ó. X à segunda mais y à segunda igual aqui ao número 4. Ah, o que é que eu faço após isso? Você vai fazer um detalhe, você vai derivar a esquerda e derivar a direita. Ah, como é isso? É assim, ó. Derivada em relação a x. Você vai derivar aqui a sua esquerda, x à segunda mais y à segunda, e vai derivar aqui a sua direita, derivada em relação aqui a x do número 4. E agora, prof? Agora você vai lembrar que isso aqui é uma soma. Derivada da soma é a soma das derivadas. Vai derivar o primeiro, vai derivar o segundo. Vou colocar aqui com calma. Derivada da primeira, derivada de x à segunda em relação a x, derivada de y à segunda aqui em relação a x, e aqui a derivada de 4. Coloque bem aqui a derivada de 4. Ah, professor, já percebi. Eu sei fazer essa derivada aqui. Correto. Quem é a derivada de x à segunda? Aí você coloca aqui, ó, 2x. Derivada de x à segunda, 2x. Ah, prof, eu poderia ter derivado logo direto aqui para fazer rapidola? Poderia. Mas faça com calma, basicamente por um cara aqui importante. Não é aqui que você vai errar, não é aqui que você vai errar, porque você vai lembrar que a derivada de x à segunda é 2x, que a derivada da constante é 0, é aqui que o povo erra, é aqui que mora o perigo. Mas como, professor? A derivada de y à segunda não é 0 porque y não tem x? Calma, né? Alguns falam isso, né? Outros falam que é 2y apenas. Gente, preste atenção um detalhe importante. Esse y, né? Você isolou bem aqui. Esse y é uma função. Esse y depende de x. Isso quer dizer que quando você for derivar aqui, você tem que lembrar que tem que usar a regra da cadeia aqui. Como, professor? Assim. Você chega aqui, vou derivar y à segunda. Você diz, o expoente vai para frente, o expoente vai para frente, diminui uma unidade, só que você não pode esquecer de derivar o conteúdo.
vezes a derivada de y em relação a x. Moura, não peguei a ideia. Preste bem atenção aqui, ó. Eu vou colocar logo essa parte aqui. Derivada da constante. Derivada da constante vale zero. Moura, estou em dúvida bem aqui. Todo mundo fica em dúvida nesse pedaço, é o normal. É aqui que você tem que entender, ó. Esse pedaço aqui, ó. Como é que a gente faz? Vou marcar, porque é um pedaço especial. Vale a pena aqui a discussão para não ter erros futuros. Quem é a derivada de y à segunda em relação a x? Olha, esse expoente vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada do de dentro. Professor, o que você fez? A regra da função composta, a regra da cadeia. Aqui, como eu não sei quem é o y, não exibi quem é o valor do y, eu chego apenas aqui filosofando. Eu digo, olha, isso aqui eu quero derivar. O que é que eu faço? Regra da cadeia. O expoente vai para frente, diminui uma unidade, mas não esqueça de derivar o conteúdo. E quem é o conteúdo? É a função y. Nesse outro modo, eu consigo ver quem é a minha função y aqui e fazer a regra da cadeia. Nesse caso, está de modo implícito bem aqui. Eu tenho uma função y e dentro dela tem um x. Então, eu derivo o normal e multiplico pela derivada do de dentro. Então, cuidado com isso aqui. É aqui que é o erro, é aqui que mora o perigo. Quando aparecer y aqui, cuidado. Regra da função composta sempre vai aparecer. Então sempre vou colocar esse dy por dx quando aparecer um y aqui? Sim, devido à regra da função composta. O que eu faço agora para terminar o exercício? Você pode dividir toda a equação por 2. Tá vendo 2 aqui? 2 aqui. Posso dividir toda a equação por 2. Então, quando você dividir por 2, pachaca, pachaca. E após isso, prof, após isso, esse está somando, passa subtraindo, e esse está multiplicando, passa dividindo. E aqui eu tenho, então, que a minha derivada de y em relação a x vai dar esse valor bem aqui, ó. Não esqueça, está somando, passa subtraindo. E esse y aqui, ó, esse y aqui, ele está multiplicando, passa dividindo. Aqui está a nossa resposta, aqui está a derivada de y em relação a x. Queridos, nota bem essa resposta aqui, olha essa resposta, e olha para o lado aí a nossa resposta. Sabe o que acontece? Tem muitos alunos que chegam aqui e dizem assim, professor, não é a mesma coisa. Professor, está errado. Esse resultado não é igual a esse. Né? Dá uma olhada, para analisar, questione a sociedade. Já percebeu que é a mesma coisa? Esse y que aparece bem aqui é a função y. Se você pegar aqui, ó, lembra que tinha duas situações aqui, duas possibilidades? Primeira possibilidade, quando você utiliza o sinal de mais aqui, a raiz quadrada. Se você pegar esse cara, colocar bem aqui no lugar, vai dar esse resultado aqui, ó. Professor, realmente é a mesma coisa. Será que você percebeu realmente? Se eu pegar outra situação do menos aqui, se eu pegar esse menos raiz, substituir aqui, menos com menos vai dar mais. E vai ficar x pela raiz de 4. É a mesma coisa. Qual é a vantagem dessa maneira? É que eu não preciso ter o y isolado. Então quando eu tiver um caso desse, eu posso escolher se eu quero fazer dessa maneira ou dessa maneira? Sim. Então não preciso aprender isso. Claro que precisa, porque eu já te falei. Vamos ter exemplos que não dá para isolar o y. Então isso aqui não é suficiente. Você tem que saber essa técnica da chamada derivação implícita. Agora você vai anotar que eu vou fazer mais questões para você ficar top nesse tema. Já volto. Vamos agora resolver essa próxima situação aqui. Obtenha a derivada de y em relação a x derivando implicitamente. Situação A, x à segunda mais y à terceira igual a 10. Prof, eu posso isolar e derivar, mas não é isso. Eu quero que você obtenha derivando implicitamente. Como é que eu faço isso? Você chega bem aqui, ó, vamos fazer aqui a nossa solução. Coloque aí, ó, solution.
Como é que você faz? Pega a sua equação, escreva aqui a sua equação, x à segunda, y à terceira, igual aqui a 10. Vou afastar um pouquinho esse 10. Após isso, você vai fazer o quê? Vai derivar aqui, ó, em relação a x, a sua esquerda e a sua direita. Então, você vai fazer esse esquematozoide aqui toda vez. Legal? Agora, cuidado na hora de derivar. Vem cá. Derivada da soma é a soma das derivadas. Você deriva o primeiro aqui. Ah, essa derivada de x à segunda em relação a x está na boa, porque a derivada de x à segunda vale 2x. É aqui que eu te falei que você tem que ter o cuidado. Na hora de derivar esse aqui, ó. Derivada de y à terceira em relação a x. Eu vou até colocar aqui, ó. Derivada de y à terceira em relação a x. Eu não derivei ainda, não quis derivar, porque é o ponto assim importante do exercício. Aqui, ó, derivada da constante, você coloca bem aqui 0 e aí tá na boa. Vou fazer aqui do lado agora. Aí você segue assim, ó, 2x mais. Porque eu quis parar isso aqui e olhar com calma, porque é onde as pessoas erram. E eu não quero que aconteça isso com voz me ser. Você vai fazer assim, derivada de y à terceira. Esse 3 vai para frente, diminui uma unidade. Você deriva como se fosse normal. Né? Derivada aqui ó, da função composta. Esse 3 vai para frente, diminui uma unidade. Mas lá dentro, esse y depende de x. Então, eu tenho que derivar o conteúdo. Então, vezes a derivada do de dentro, vezes a derivada de y em relação a x. Isso aqui igual a 0. Agora, você vai apenas isolar essa nossa derivada aqui e aí você vai chegar no resultado. Vamos fazer? Está somando, passa, subtraindo. Eu tenho 3y à segunda, derivada de y na x aqui, igual a quanto? A menos 2x. Esse número está multiplicando, vai passar dividindo, e eu tenho que a derivada de y na variável x será aqui, ó, menos 2x dividido por quanto aqui? 3y elevado ao quadrado. Essa aqui é a nossa resposta. Você pode colocar esse menos aqui, pode colocar aqui na frente, no traço de fração, não tem problema nenhum. O importante é que você entenda direito. Deixa eu marcar aqui situações importantes, não esqueça. Você chega aqui, tem que derivar a esquerda e a direita em relação a x. E quando chegar bem aqui, essa é a parte que você tem que fazer com maior carinho para não errar. É aonde aparece o nosso y aqui, que você utiliza a regra da função composta, a regra da cadeia. Então aqui, ó, essa derivada vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada do de dentro aqui, ó. Então não esqueça disso. Após isso, é só isolar esse e a gente chegou aqui na nossa resposta aqui. Então você já está ficando bom nisso aí. Aí alguém pode perguntar assim, mas não é mais fácil eu isolar o y? Olha, você tem que saber que vamos ter situações que não é possível isolar o y, mas a gente consegue achar a nossa derivada. Anota aqui que eu vou fazer uma situação B, um caso desse tipo. Te espero. Vamos agora fazer essa situação aqui, obter a derivada de y em relação a x nessa situação B aqui. Agora já ficou melhor, porque aqui já não dá para você isolar o y para poder derivar, e aí você tem que realmente conhecer esse tópico aqui, a chamada derivação implícita. Como é que eu faço, prof? Você faz o seguinte, pega a sua equação, escreva aqui, vou escrever a equação, x à segunda mais y à terceira, vou deixar um espaço aqui, igual a 4xy. O que é que eu vou fazer? Vou derivar aqui, ó, deriva em relação
a x, à sua esquerda, e deriva em relação a x aqui à direita. Legal? Agora, vamos fazer devagar. Vamos fazer devagar essa aqui? Vamos lá. Derivada do primeiro, eu já sei que é x à segunda. Estou escrevendo aqui por carinho que eu tenho por voz me ser. Então, derivada do primeiro, mais derivada do segundo, bem aqui, ó. Derivada do segundo, e aqui a derivada do terceiro aqui, do outro membro, né? 4xy. E agora que eu queria que você prestasse bem atenção. Essa nossa derivada ali, você tem que ter calma. Olha, por que o professor tem que ter calma? Pelo seguinte fato. Aqui, ó, vou colocar aqui do lado. Derivar x à segunda, nós sabemos que vale 2x. Essa derivada aqui, nós já sabemos como proceder. Ah, Moura, isso aqui é regra da função composta. O 3 vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada do de dentro. Perfeito. Vezes a derivada de y na variável x. Agora, você tem que ter cuidado com esse aqui. Mas por que, professor? Isso aqui, ó, é uma multiplicação. Aqui, ó, eu tenho essa primeira função e essa segunda. Ah, pera lá. Você está me dizendo que eu vou ter que fazer a regra do produto? Sim. Então, bem aqui, ó, eu tenho que fazer a regra da multiplicação. Como é que eu faço isso? Derivada da primeira função aqui, ó, repete a segunda, mais a primeira, que é 4x, vezes a derivada da segunda. Então, você, olha lá, teria que fazer dessa maneira aí, ó. Quando aparecer uma multiplicação aqui, cuidado. Aqui, ó, eu tenho um primeiro e um segundo. Então, você coloca derivada da primeira, repete a segunda, mais a primeira, derivada da segunda. Então, tem que ter muita calma nessa hora, para você não... Errou um detalhe, já era. Vamos lá? Vamos passar limpo aqui. Eu tenho aqui 2x mais 3y à segunda, derivada de y na variável aqui x. Derivada de 4x aqui vai ser 4. Em relação a x, vai ser 4 lá. Então, eu tenho 4, bem aqui, ó, y. Tenho 4y no resultado. Não esqueça, derivada de 4x é 4. O y repete. Aqui, 4x, vezes quem? dy por dx. E agora, prof, o que é que você vai fazer? Eu vou jogar o seguinte. Quem tem derivada, eu jogo para um lado. Quem não tem, vai para o outro lado. Eu vou isolar esse aqui, ó. Aqui é a minha derivada que eu quero. Então, eu vou isolar ele. Assim, ó. Você vai fazer da seguinte maneira. Está somando, passa, subtraindo. Eu tenho lá 3y na segunda, dy por dx. Menos 4x, dy por dx. Então, está somando, passou subtraindo. Esse está somando, passa subtraindo. Menos 2x mais 4y. Aqui a ordem das parcelas não altera. Você pode colocar 4y menos 2x. Você percebeu que eu tenho aqui um fator comum? Aparece esse aqui, esse aqui. O que é que eu faço? Muito bom. Coloco em evidência. Então, você vai pegar aqui, ó, o dy por dx, que é a nossa derivada, vai colocar em evidência. E aí você tem 3y na segunda menos 4x. Não esqueça que quando você coloca em evidência, você divide. Então, aqui, ó, essa parcela dividida pela derivada vai sobrar 3y na segunda. Mesma ideia aqui. Esse dividido pela derivada vai ficar menos 4x. Igual a quanto? A menos 2x mais 4y. E para encerrar, está multiplicando, passa dividindo, e aí você obteve a nossa derivada. Você percebeu como é interessante, como dá bastante trabalho aí? Tem que ser feito com calma, com paciência, ter o cuidado com isso aqui, ó. Legal? Então, olha lá. A derivada de y em relação a x
vai ser igual a quanto? Está multiplicando, passou dividindo, menos 2x mais 4y dividido por 3y menos 3y na segunda, menos 4x. E agora sim, você tem a resposta correta. Então, está aqui, ó. Então, toda vez que aparecer uma situação dessa aqui, olha, não dá para isolar o valor do y. O que é que eu faço? Eu quero a derivada de alguma maneira. É a pergunta do exercício, achar a derivada. E aí você tem que fazer a derivação implícita e fazer de modo correto, treinar, ter o cuidado com essas situações aqui que sempre a gente comete gafes. Há uma observação importante, não esqueça que o seu professor pode colocar, ao invés de aparecer dy por dx, ele pode colocar y' aqui, que é a mesma coisa, viu? Então, se aqui aparecesse y', aqui no lugar desse é a mesma coisa aqui, ó. Y' é a derivada. Deixa eu colocar uma setinha. Isso aqui é a mesma situação. Então, pode aparecer na hora de marcar de uma prova um y' aqui. É a derivada de y em relação a x. Anota que eu vou ainda colocar mais uma outra situação para a gente treinar, uma situação C. Já volto rapidola. Vamos agora obter a derivada de y em relação a x nessa equação aqui. Mesmo esquema. Você pega a sua equação, vai colocar aqui, ó, x à segunda menos 2xy mais y à quarta. E aqui apareceu igual a um c. Que c é esse, prof? Uma constante. Então, bem aqui é um número que ele quer dizer. O que é que eu faço agora? Eu vou derivar à esquerda em relação a x, você deriva aqui, e a sua direita vai derivar também em relação aqui a x. Vamos lá? Olha lá, não vai esquecer. Essa derivada aqui, na boa, nós já sabemos, essa derivada, o 2 vai para frente, diminui uma unidade. Derivada de x à segunda, 2x. Esse menos aqui sai, você pode deixar um menos aqui fora, e aqui você tem que fazer a derivada do produto. Não vai esquecer disso. Vamos lá, vou colocar aqui um parênteses, porque tem esse menos aqui. Derivada do produto, como é que eu faço? Derivada da primeira, ó, pega a primeira aqui, deriva. Você já consegue fazer direto? Vamos tentar? Derivada da primeira, derivada de 2x é 2. Repete a segunda. Mais a primeira 2x vezes a derivada da segunda, vezes a derivada de y em relação a x. Aqui você só vai simbolizar. Ah, professor, mas aqui acabou? Acabou. Você coloca um parêntese aqui, esse pedaço aqui já morreu aqui. Então, cuidado, cuidado. Repetindo, derivada em relação a x aqui. A derivada x à segunda, 2x. Aqui tem um menos, coloca um menos, abre um parêntese aqui, depois a gente faz jogo de sinal. Aqui é uma multiplicação, derivada da multiplicação. Como é que você faz? Derivada a primeira, derivada de 2x em relação a x é 2, repete a segunda. Mais a primeira, 2x, e deriva a segunda aqui, ó, vezes a derivada aqui de y na x. E aqui você não pode esquecer, ó, de fazer a regra da função composta aqui. Esse 4 vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada do de dentro, vezes a derivada de y na variável x. Então, cuidado aqui, né? Tenha sempre cuidado quando aparecer o y lá com maior carinho. E esse aqui, prof, derivada da constante. Quem é a derivada da constante? Vale zero. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer um jogo de sinal aqui e após isso eu vou isolar a derivada para um lado só. Você me ajuda a fazer isso? Vamos lá. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho, vamos lá, menos com mais menos, vai ficar menos 2x, derivada de y por x aqui, mais 4y a terceira, vezes derivada de y na x. Você viu o que eu fiz aí?
menos com mais, menos. Eu já deixei a derivada para o outro lado. Quem não tem derivada? Esse 2x, joga para lá. Menos 2x. Cuidado aqui, ó. Menos com mais vai dar menos. Só que esse menos 2y está subtraindo, passa somando mais 2y. Então, dessa maneira aí. Agora, você vai colocar em evidência esse dy por dx. Vai colocar aqui, ó, o dy por dx em evidência. Quando você coloca em evidência, não vai esquecer que você divide. Esse aqui dividido por esse fica menos 2x. Essa outra parcela pela derivada vai ficar 4y na terceira. Igual a quanto? A menos 2x e bem aqui mais 2y. O que é que eu faço agora? Esse aqui, ó, está multiplicando. Aqui, ó, esse carinha, deixa eu marcar aqui, ó. Esse aqui, ó, ele está multiplicando. O que acontece com ele? Passa dividindo. Então, a minha derivada, e recorde que o professor pode colocar assim, ó. Ele pode optar por essa simbologia. Ah, tem outro? Sim, ele pode colocar y', apenas é a mesma coisa. É a nossa derivada. Quem vai ser a derivada? Menos 2x mais 2y dividido por menos 2x mais 4y a terceira. E dessa maneira você resolveu aí o nosso exercício. Deixa eu marcar aqui a nossa resposta para você bater aquela foto bonitinha, anotar, refazer essas questões. Não é apenas para ficar assistindo a aula e só olhando, não. Pega uma caneta e um papel aí para você fazer juntinho aí para entender direito que esse é o objetivo. Aí vem a pergunta assim, mas Moura, legal, eu já sei, né? Já fizemos várias aqui, onde eu consegui obter a derivada de y em relação a x. Tem um outro exercício adicional que os professores colocam? Tem. Uma situação quando o cara dá uma curva dessa aqui e ele pergunta qual a equação da reta tangente em um ponto. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Você lembra que para achar a equação de uma reta, você tem que utilizar o ioiô misto-xio, aquela fórmula y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Normalmente ele dá o ponto, mas está faltando sempre uma informação. Qual é a informação? O coeficiente angular. E o coeficiente angular é a nossa derivada. Como você sabe fazer aqui a derivada, você tem condição psicológica agora de obter o coeficiente angular. Então anota aí que eu venho com uma questão desse tipo rapidola. Vamos começar por essa situação aqui, ó. Encontre a equação de uma reta tangente ao círculo x à segunda mais y à segunda igual a 25 no ponto 4 e menos 3. Calma, você começa assim. Você pega aqui, deixa eu escrever aqui, ó, solução, solution, coloque aí solução. Você pega a sua equação, x à segunda mais y à segunda igual a quanto? A 25. O que é que você vai fazer? Ah, prof, já sei. Vou derivar a esquerda, perfeito, em relação a quem? A x. E você vai derivar também a direita em relação a x. E não esqueça que aqui quando você for derivar, derivada de x à segunda será 2x. A derivada de y à segunda, regra da função composta. 2 vai para frente, diminui uma unidade, vezes a derivada de y na variável x. Então, cuidado com isso aqui, ó. É importante você entender direitinho. E aqui, derivada da constante vale zerote. Então, bem aí. O que é que eu posso fazer com essa equação? Posso dividir todo mundo por 2. Divide todo mundo por 2. Vai ficar x mais y dy por dx. Aqui é a nossa derivada, igual aqui a zero. Dividir toda a equação por number 2. O que é que eu faço agora? Está somando, passa subtraindo, e o y está multiplicando, passa dividindo.
Então, eu tenho que a minha derivada de y na x será, faça com calma, está somando, passa subtraindo, está multiplicando, passa dividindo. Então, a primeira parte do exercício, quando o autor da questão perguntar a equação da reta tangente, é você chegar aqui. Ah, mas Mura, por que isso aqui me interessa? Meu amigo, isso aqui é a derivada. E não esqueça que a derivada geometricamente representa o coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva em um determinado ponto. No caso, a minha curva aqui é esse círculo aí. Ah, e agora? Agora que ele me deu um ponto aqui. Esse ponto aqui para que serve, professor? Esse aqui, ele é o x e ele é o y. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir. Você vai pegar aqui, ó, a derivada de y em relação a x será menos o valor do x, que vale 4, dividido pelo valor do y, que é menos 3. Então, dessa maneira, eu tenho a nossa derivada. E a derivada é quem? O coeficiente angular da reta tangente. Vou logo chamar de m. Menos versus menos é mais. Meu coeficiente angular aqui vale 4/3. Então, você tem que fazer isso com maior carinho e entendendo passo a passo, nada de desespero, né? Começar a assistir a aula querendo sair logo. Não é assim, não funciona assim cálculo. Cálculo é exercício, é entender passo a passo para que serve cada informação, filhote. E agora? Vamos entender um pouco mais. Mura, eu não entendi essa história de reta tangente ainda ao círculo. Preste bem atenção. Deixa eu pegar aqui meu efeito especial. Eu tenho bem aqui um círculo. Esse círculo evidente está lá no nosso plano cartesiano. Deixa eu girar um pouquinho, tem um efeito especial aqui. Olha lá, tá bom, ficou bom. Então, aqui eu tenho o nosso círculo. Esse círculo aí tem um ponto que pertence a ele, é aquele ponto ali, ó, vou colocar bem aqui, tem um ponto que pertence a ele, 4 e menos 3. Mura, como é que você sabe que esse ponto está no círculo? Eu sei que você inventou a questão, mas como é que você sabe? Se você pega o 4, substitui aqui, pega o menos 3, substitui aqui e faz a conta, dá igual. Se dá igual, esse ponto pertence a essa curva em questão. É dessa maneira que eu sei que ele é um pontinho. Porque poderia ocorrer que eu tenha um ponto fora da curva bem aqui, mas esse ponto pertence a ela e eu quero saber a equação da reta que está tangenciando essa minha curva, esse meu círculo aqui, ó, nesse ponto. Então, esse é o objetivo, achar a equação dessa reta aqui, ó. Então, essa reta eu vou chamar de uma reta S. E como é que a gente faz isso? Nós já sabemos aqui do curso. Nós sabemos que aqui é ioiô, mi, xixio. Então, olha lá, tio lê em japonês. Qual o nome dessa equação? Você lembra o nome dessa equação? Ah, prof, eu lembro lá do meu terceiro ano, lá do curso de Geometria Analítica. Isso aqui é a equação fundamental da reta. Correto. E para que serve a equação fundamental da reta? Para achar a equação de uma reta. Então, não esqueça, ioiô, mi, xixio. Esse x0, y0, ele é um ponto por onde a reta passa. É aquele ponto ali, ó, o 4 e o menos 3. E esse m é o meu coeficiente angular, que eu sei que é a nossa derivada no ponto. Então, aqui, ó, a derivada nesse ponto bem aqui, porque entenda bem, aqui você tem a função derivada. A cada x, y, ou seja, a cada ponto que você pegar, você teria um valor numérico para a derivada. A derivada nesse ponto que dá esse valor aqui, 4/3. Legal? Vamos finalizar então? Vai ficar assim, ó, y menos o y inicial vale menos 3 aqui. O meu m vale 4/3, que multiplica x menos x0, que é o número 4. Cuidado com essas contas aqui. Você pode fazer assim se você quiser. Aqui, ó, menos versus menos é mais. E esse 3 está dividindo aqui, ele passa multiplicando com cada um aqui. Vai ficar 3y, aqui ficou, lembra, mais, né?
Então, 3 vezes 3, 9, igual aqui a 4x, aqui ó, multiplicação, cuidado, 4 vezes x, mais com menos é menos, 4 vezes 4, 16. Aqui você pode jogar para um lado só, que nós chamamos de equação na forma geral, ou pode isolar o y, uma escolha sua. Eu vou isolar y, obter a chamada equação na forma reduzida. E aí eu tenho 3y igual a 4x menos 16 menos 9, somando passa subtraindo. E esse 3 está multiplicando, passará dividindo. E aqui eu tenho ó, 4x menos 25 dividido por 3. Se não quiser colocar assim, forma reduzida, a gente separa coeficiente angular e linear. Se coloca assim, ó, a sua equação da reta tangente será 4/3 de x menos 25/3. E aí você tem a sua resposta da questão. Deixa eu te marcar aqui, passa aí na foto, que a gente vai fazer agora uma outra questão. A ideia vai ser a mesma, só que é uma questão que vai dar um pouquinho mais de trabalho, que pode acontecer. Você tem que ter essa experiência, tem que saber fazer o simples, mas você tem que evoluir, e a gente evolui aqui sempre nas nossas aulas. A gente vai aumentando o nível sempre no decorrer das questões. É uma aula completa, para de modo que você entenda realmente esse conteúdo. Anota aqui que eu já volto rapidola. Vamos agora resolver a seguinte situação. A curva com equação y à segunda igual a 5x à quarta menos x à segunda é chamada de Campile de Eudoxo. Esse Campile quer dizer assim do grego curvado. Encontre a equação da reta tangente a essa curva no ponto 1 e 2. O que é que você faz? Primeiro, se eu quero achar a equação da reta tangente, eu já tenho o ponto onde a reta passa, está faltando o coeficiente angular. E esse coeficiente angular você obtém através da nossa derivada. Então, você começa naquele esquema aqui, ó. Vamos colocar solution bem aqui. O que é que você faz? Escreva a sua equação aqui, ó. Y à segunda igual a 5x à quarta menos x à segunda. O que é que você vai fazer? Vai derivar a esquerda e a sua direita em relação a x. Vai derivar em relação aqui a x e vai derivar também em relação a x. Vamos colocar um parêntese aqui para a gente não errar. Aqui, não esqueça, derivada de y na segunda em relação a x vai para frente e diminui uma unidade. Então, está aqui, ó, o nosso esquema. Essa aqui é a derivada normal. Ó, vai para frente, vai ficar 5 vezes 4, 20, diminui uma unidade. 20x à terceira, menos essa derivada aqui, ó, de x à segunda será 2x. Legal até aí? O que é que eu posso fazer? Dá para dividir todo mundo por 2 para ficar mais simples aí. E você tem esse valor que está multiplicando, passa dividindo. Então, primeiro você divide todo mundo por 2, vai ficar assim. Y vezes aqui dy dividido por dx igual a quanto? A 10x à terceira menos x. Prof, o que é que você fez? Eu peguei a minha equação, dividi todo mundo por 2. Se eu não fizer isso, vai dar certo? Também vai dar certo. Se você não simplifica agora, vai fazer uma simplificação lá no final, vai dar um mesmo esquema aí, mesma ideia, não vai mudar nada. O que é que eu posso fazer agora? Está multiplicando, passou, dividindo, e eu tenho aqui, ó, que a minha derivada de y em relação aqui a x, essa derivada é igual a quanto? 10x elevado à terceira menos x dividido por y. Só que ele me deu um ponto. O ponto aqui, 1 e 2.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esse ponto na nossa derivada. Então, você vai fazer assim, ó. A minha derivada de y em relação a x. Alguns autores colocam essa simbologia. Seria bom você conhecer uma barrinha e bem aqui o ponto, 1 e 2. Só para indicar que você vai substituir no lugar do x o número 1, no lugar do y o número 2. Aqui você vai ter, ó, 10 vezes 1 elevado aqui à terceira, menos 1, dividido aqui por y, e o y vale 2. Então, dessa maneira, eu acabei de obter aqui o meu coeficiente angular. Aqui é o coeficiente angular. Então, meu m, vou chamar assim, aqui, ó, 1 à terceira é 1, vezes 10 é 10, menos 1 vai dar 9. 9 dividido por 2. Agora que eu já tenho esse coeficiente angular, que vale 9 sobre 2, eu vou lembrar de quem? Da equação fundamental da reta. Agora sim, eu vou sair, entenda bem, primeira parte é cálculo. Primeira parte foi cálculo, a diferenciação implícita, a derivação implícita, mas a segunda parte é geometria analítica e ainda lá do ensino médio. Então, bem aqui, ó, para achar a equação da reta, você chama ele, meu super-herói, quem? Smallville? Não, Ioiô Mi-Shishio. Eu era fã, né, até hoje sou fã de Smallville. Então, bem aqui eu tenho Ioiô Mi-Shishio. O que é que eu faço agora? Eu vou substituir. Eu pego essas informações que eu tenho, deixa o tio marcar aqui para você não esquecer, filhote. Para que serve essa fórmula aqui? Para achar a equação da reta, no caso, reta tangente. E por que reta tangente? Porque eu vou utilizar aqui o coeficiente angular da reta tangente, que foi a minha derivada nesse ponto aqui. Então, a ideia é sempre a mesma. Vem cá agora para finalizar isso aqui. Eu tenho aqui, ó, y menos y0, esse cara, y inicial, 2. O m, 9 dividido por 2. Aqui vai ficar x menos x0, que é o número 1. Prof, pode parar aqui? Sim, depende, pode aparecer de marcar na sua prova, pode parar bem aqui. É uma equação da reta, é equação fundamental. Se o autor não exige equação reduzida, equação geral, eu posso parar bem aqui. Mas eu posso continuar por questão de treino. Está dividindo, passa multiplicando, 2y menos 4. E não vai esquecer aqui, ó, supletivo, você não pode errar aí. Aqui, ó, 9 vezes x, 9x, e 9 multiplicando por menos 1, menos 9. E agora, joga para lá, aquele 4, vai isolar o y, né? 2y é igual aqui a 9x menos 9 mais 4. Aqui vai ficar menos 5. E aí você tem, então, assim, até o momento, ó, y, 9x menos 5 dividido por 2. Se não aparecer assim, pode aparecer dessa maneira aqui, ó, 9 dividido por 2x, e aqui menos 5 dividido por 2, e dessa maneira aí você resolveu mais um exercício aí, que era para obter a equação de uma reta tangente. Então, apesar do enunciado ser um enunciado legal, eu vou colocar na tela aí a imagem, vou fazer no GeoGebra aqui, ó, essa curva para você observar. Está aparecendo na tela aí, y a segunda, 5x a quarta menos x a segunda. Eu vou até desenhar também, está aparecendo aí a equação da reta tangenciando nesse ponto aí. Então, sempre utilize esses recursos computacionais para você visualizar melhor o que é que está acontecendo. Te espero, até a próxima aula. Rapidola! Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais já. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe, deixe aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga? Rapidola!